Uma boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez e hoje com a oportunidade de trazermos um tema que é considerado um dos pilares do Espiritismo. O tema abordará os limites da reencarnação. Quando nós falamos de limites da encarnação, naturalmente já nos remete, puxa vida, será que temos a necessidade de tantas encarnações num plano com as características do nosso, de provas, de expiações, de tantas dificuldades? É isso que nós vamos tratar de uma forma que a gente vai conseguir compreender muito claramente a simplicidade que o Espiritismo nos explica os mecanismos da reencarnação e o quão responsáveis somos cada um de nós para que isso se dê da forma mais célere possível. Nesse sentido, a gente observa que a ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre desde muito tempo. Ela não foi, propriamente dita, inventada pelo Espiritismo, e foi confirmada por Jesus em seu diálogo. Lembra-se daquele diálogo com o fariseu, com Nicodemos, que ele diz o seguinte, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está em João 3, versículo 3. Olha que coisa. Então a gente observa a palavra de Jesus, a necessidade de tornar a nascer. Muito claramente a gente observa o seguinte, poxa vida, como seria se nós tivéssemos uma única existência? Vamos imaginar, na verdade, dentro do princípio que tem nome, é o princípio da unicidade das existências, se fosse nos dada tão somente uma única chance existencial, onde nós poderíamos ali acertar, nós poderíamos errar, nós poderíamos fazer o bem, nós poderíamos fazer o mal. O que seria com uma única oportunidade? Hão de convir, seria um tanto quanto complicado. Por quê? Haja visto o fato de todos nós ainda sermos dotados de um nível tão amplo de imperfeições, o quanto produziríamos e evoluiríamos numa única existência. É nesse sentido que a gente coloca o processo reencarnatório como sendo de fato um dos pilares do Espiritismo. O Espiritismo, esse que é o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus, vem trazer justamente o descortinar dessas questões quando ele nos diz o seguinte, nós reencarnaremos de fato tantas quantas forem às vezes necessárias, até que nós consigamos vencer esse estágio, esse ciclo de imperfeições, no qual, nele, nós ainda estamos inseridos. Vamos então fazer uma pequena leitura aqui, ele está no capítulo 4, é o item 24 do Evangelho, e ele nos traz a seguinte mensagem, olha só. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, e por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, e essa nos diz respeito, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga a seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado.
Olha só, então a gente observa os limites da encarnação. Poxa, seria interessante se nós imaginássemos, no que tange a questão dos limites, nós pensássemos o seguinte: poderia ser pré-estabelecido por Deus que nós tivéssemos 28 encarnações, um número aleatório que eu peguei agora, né? 35 encarnações. E tendo findo esse ciclo, nós estaríamos livres desse processo encarnatório. Puxa vida, seria muito interessante, porque nós vivenciaríamos a experiência aqui, tanto faria se fizemos bem, se fizemos mal, se acertamos, se erramos. Fim do ciclo, nós simplesmente teríamos concluído esse estágio e aptos estaríamos a outros ciclos evolutivos. A possibilidade de irmos a outros níveis espirituais, a uma espiritualidade mais elevada, a planos mais evoluídos, não é assim. O Espiritismo, nesse sentido, ele nos mostra com uma singeleza muito clara e muito objetiva que não é assim. O processo reencarnatório, ele tem a característica de fazer com que nós tenhamos todo um conjunto de oportunidades onde nós busquemos aperfeiçoarmos-nos, crescermos, e, consequentemente, evoluir pelos nossos méritos, pelo nosso aperfeiçoamento. Claro que nós vamos, em cada uma das encarnações, nós vamos vivenciando os ciclos de provas, nós vamos vivenciando os ciclos expiatórios, isso é indiscutível, a gente realmente passa por isso tudo. No entanto, a gente observa, puxa, é tudo tão perfeito porque cada ida e vinda, ela nos traz a oportunidade sempre do refazimento. Se ali erramos, equivocamos-nos quanto às nossas ações, prejudicamos, fizemos o mal, ou até mesmo, é bom que lembremos, deixamos de fazer o bem quando podíamos tê-lo feito, poxa, findo aquele ciclo, nós retornamos à espiritualidade. E, meus amigos, a literatura espírita, nesse sentido, ela é muito clara em nos mostrar que quando a gente retorna à pátria espiritual, a verdadeira pátria de cada um de nós, é de lá que nós somos. Estamos aqui, mas nós somos espíritos hoje encarnados. Quando a gente retorna à pátria de origem, eles nos mostram claramente o quão frequentemente a gente põe a mão na cabeça e fala, puxa, eu podia ter feito diferente, puxa, eu podia ter agido diferente, eu podia ter compreendido mais, eu podia ter sido melhor, mais gentil, mais generoso, eu poderia ter feito a diferença. Não fiz. Me ative via de regra a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, aos equívocos próprios desse nosso plano, que nos ilude muito facilmente, quanto àquilo que é o conceito que nós delineamos de felicidade, de alegria, de paz. Muito complexo quando a gente lida com a matéria. Então, olha que interessante. Aqui a gente vem sempre imbuídos do aperfeiçoamento, mas os tropeços acontecem. E se pertencêssemos à teoria da unicidade da existência, o que seria de nós? Nós iríamos então para onde? Qual seria a sequência? Vamos pegar por nós, não vamos avaliar aqueles que talvez nós fôssemos muito rigorosos no julgamento. Vamos olhar cada um de nós. Nós, se eu tivesse só essa oportunidade que eu estou tendo hoje, meu Deus, eu teria tido um aproveitamento desse tamanho. Quando tive, se tive, talvez nem isso eu tinha conseguido alcançar. Hão de convir, nem sempre nós conseguimos dar conta daquilo que nós nos comprometemos em realizar. É nesse sentido que o Espiritismo nos mostra muito claramente que quando estamos, por isso que ele cita aqui o período da erraticidade. Erraticidade é o período onde nós retornamos à pátria espiritual, mas ainda com a necessidade de retornarmos ao campo de provas, ao campo de expiações, ao campo escola de aprendizado, que é esse nosso plano. Então, nesse período que nós ainda estamos nesse vai e vem e retornamos à espiritualidade, chama-se período da erraticidade. Nesse período de erraticidade, nós planejamos,
organizamos, mas organizamos mesmo com a ajuda da espiritualidade maior. Para quê? Para que nós planejemos a melhor adequação do nosso retorno, para fazer com que, quando nós viermos, nós venhamos realmente com chances muito significativas de conseguirmos alcançar os resultados almejados. A gente retorna com o grupo de pessoas certo, no tempo certo, com a objetividade de crescer, de melhorar, de evoluir. Porém, como se melhora, se progride e se evolui? Através da prática do amor, através da prática da caridade ensinada tão claramente pelo nosso Mestre Jesus e ratificada, claro, pelo Espiritismo, que nos mostra o seguinte: esse é o caminho. É por isso que eu vou colocá-lo junto com essas pessoas, com essa família, tendo a necessidade de muitas vezes passar por determinadas provas, por determinadas expiações que farão com que você tenha a chance de desenvolver uma série de fatores em si próprio, a calma, a tolerância, a compreensão, a resignação, a resiliência, a fé. Quantos fatores a serem trabalhados em cada um de nós, em cada uma das nossas encarnações. Vejamos, não é uma encarnação, são um sem número de encarnações até que nós consigamos atingir o estágio evolutivo que nos permita atingir ciclos outros que faça com que nós não tenhamos mais a necessidade de retornar por um plano com as características do nosso. E onde convir? Não é fácil, hein? Esse nosso plano, se a gente pudesse escolher, a gente fala assim: eu queria tanto ir para um plano melhor, para um plano onde os sentimentos de amor fossem os sentimentos predominantes. Aqui ainda não é onde convir. Aqui ainda o sentimento de orgulho, o sentimento de egoísmo ainda é muito vivo na alma e, consequentemente, nas ações de cada um de nós. E isso faz justamente com que nós retornemos ao tema quando ele nos pergunta quais são, então, os limites da encarnação. E a resposta é muito simples: não há limites. Não há limites propriamente dito estabelecidos, como nós dissemos no começo brincando. Nós dissemos o seguinte: seria ótimo se nós trabalhássemos com 25 encarnações e está tudo certo. Não. Nós temos um ciclo a ser cumprido, a ser vencido, mas depende de nós. Depende do nosso livre arbítrio, das escolhas que nós fizermos em cada uma dessas nossas encarnações. Não tenhamos dúvida que espíritos talvez mais jovens que nós mesmos já ascenderam a esferas evolutivas muito mais amplas que nós. Amadureceram mais rapidamente. Mas isso não quer dizer que nós não chegaremos a esses estágios. Chegaremos, mas é necessário que nós cumpramos o processo de crescimento, de desenvolvimento e de evolução inerente ao ser que somos nós. Essa é a razão pela qual reencarnamos, dentro de uma oportunidade extraordinária de aprendizado, consequentemente de crescimento, por sua vez, que nos leva a evoluirmos a níveis mais elevados. Então, olha que interessante, não há propriamente dito um tempo, não há propriamente dito um número, mas observemos, se a gente estuda, e como buscamos fazer, o Espiritismo da forma que ele nos coloca, os caminhos a serem trilhados, e que esses caminhos partiram, não do Espiritismo, mas partiram do nosso Mestre Jesus, que colocou a lei do amor como o único caminho de condução à evolução, à felicidade, ao progresso espiritual. Se nós seguimos uma trajetória pautada por esses valores, naturalmente nós teremos a possibilidade de, diante das circunstâncias existenciais, das dificuldades, do que quer que seja, nós avaliarmos qual é o melhor caminho, o certo do errado. Nós sabemos que o progresso depende tão somente de nós mesmos. Deus, na sua misericórdia infinita, nos deu a oportunidade
de, através da reencarnação, de repararmos os erros cometidos e não permanecermos tão somente àquilo que erramos, mas nos dando a oportunidade abençoadíssima de acertarmos, de fazermos o bem, de produzirmos, de sermos verdadeiramente um representante dele em ação aqui nesse plano. E dentro dessa ótica, a gente vai observando, opa, mas se já estamos dentro desse contexto, é sinal que já melhoramos, que já crescemos. Não temos dúvida. Temos essa possibilidade e o alcance evolutivo é um alcance de esferas angelicais. É isso que nos aguarda em ciclos e ciclos evolutivos. Fomos criados simples e ignorantes, mas seres em busca do progresso, em busca da angelitude, em busca de tornarmos espíritos verdadeiramente perfeitos. Mas isso tem uma trajetória muito longa. Necessário se faz nesse momento que vençamos esse primeiro estágio. O livro dos Espíritos, ele tem uma questão muito curtinha, eu vou lê-la para nós, só para complementar exatamente o que nós estamos dizendo. Ele pergunta para a gente o seguinte, a questão 168, olha só. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Perpetuamente não, hein? Meu Deus. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Vocês já imaginaram? Ter que retornar para um plano de provas, um plano de expiações eternamente? Não. Não é esse o ciclo evolutivo, não é esse o ciclo de progresso. A gente retorna a esse plano em busca do aperfeiçoamento, mas quando nós compreendemos que esse aperfeiçoamento depende tão somente de nós mesmos, poxa, abre-nos os olhos da alma, que nos convidam a tentar olhar a vida por um outro prisma. Um prisma que de verdade pode fazer com que nós encontremos ou deparemos-nos com um caminho muito diferenciado daqueles que optamos em outros momentos existenciais. Por um prisma que nos leva não tão somente à compreensão da lei do amor, à compreensão dos ensinamentos do nosso mestre, mas compreender e pôr em prática. E fazer a diferença nessa existência. Então o tema de hoje, meus amigos, limites da encarnação. Eu diria o seguinte, quem imporá o limite seremos nós mesmos. No momento em que nós buscarmos trabalhar firmemente a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. E isso de verdade, Deus misericordioso como só Ele, permite que isso esteja ao alcance de cada um de nós. Eu só vou ler aqui um trechinho de que está no túmulo de Kardec, que ele coloca o seguinte, está no túmulo do Kardec e está no livro O que é o Espiritismo também. Ele diz o seguinte, olha só, contém a inscrição no túmulo de Allan Kardec, que resume o pensamento espírita a respeito desse assunto. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Ou seja, é uma continuidade. Nascer, morrer, renascer. E eu diria mais, renascer tantas quantas forem as vezes necessárias, até que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Meus amigos, esse objetivo depende de nós. Deus nos dá todo um conjunto de oportunidades. Estejamos atentos a essas oportunidades. Estejamos atentos às mensagens que a vida nos dá cotidianamente para que nós transformemos-nos cada vez mais em seres melhores, capazes de enxergarmos o outro como nós quereríamos que nos enxergassem, se no lugar deles nós estivéssemos. Assim, por conta do tempo, eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos, agradeço ao Centro Espírita Deolindo Alves e desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe hoje e sempre. Uma boa noite.